Tem muita moral na Turquia, principalmente com a torcida do Galatasaray. Ficou lá os últimos tempos até ser negociado com a Inter de Milão na última temporada, no ano de 2015. Ele foi negociado com a Inter de Milão. Então, desde 2004, colaborando aí com o que disse o Pascoal, que o Felipe Melo está fora do Brasil e agora retorna para se adaptar. Leva um tempo. A sua opinião, Felipe Melo dará certo nesse retorno ao futebol brasileiro? É F sim, é F não. Está lançada a nossa primeira enquete rápida aqui do Expediente Futebol. E daqui a pouquinho tem o duelo Fox de hoje, o de ontem, comparando Paulo Nobre com o Bandeira em termos de gestões, deu muito o que falar. E o de hoje eu acho que também vai agitar a galera nas redes sociais. Tem esse lado da adaptação também, né, pessoal? Tem. Não é fácil não, hein? Ele tem duas coisas que o Palmeiras está querendo com o Felipe Melo, e a gente vai ter que esperar para ter certeza que vai funcionar, o que vai acontecer. O que o Palmeiras quer, experiência. Isso ele tem. Jogou Champions League pela Fiorentina, jogou Libertadores pelo Flamengo, foi artilheiro do Flamengo na campanha da Libertadores de 2002. O Flamengo foi muito mal naquela Libertadores. Fez 7 gols, ele fez 2 e o Júnior Paulista 2, foi o goleador do Flamengo naquela Libertadores de 2002. Tem experiência internacional, tem liderança. O Palmeiras está pensando o quê? Que na campanha da fase de grupos da última Libertadores, faltou um pouco dessa volúpia, dessa vontade de ganhar, dessa ambição da vitória. E que por isso o Palmeiras foi eliminado na fase de grupos pelo Nacional e pelo Rosário Central. Isso é que o Palmeiras não aceita. Então o Felipe Melo é parte disso. Segundo ponto, como eu disse agora há pouco, o Eduardo Batista está feliz com a chegada dele. Considera que tem um passe primoroso e uma condição de ser o primeiro volante pela liderança e pelo posicionamento. Claro que tem uma readaptação. O Felipe Melo teve na Fiorentina uma temporada exemplar em 2009. Temporada 9 e 10, ele não foi tão bem, mas se você pegar os números, ele foi bem. Ele fez mais gols e tomou menos cartões na Juventus do que na Fiorentina. Só que a Juventus foi 7ª colocada em 2010 e a Fiorentina foi 4ª colocada em 2009. Então o desempenho do clube atrapalhou. Quando ele foi para o Galatasaray, depois de 2 temporadas inteiras na Juventus, ele foi vice-artilheiro do time, fez 12 gols numa temporada. E não tomou nenhum cartão vermelho. Foi essa temporada que não tomou nenhum cartão vermelho. Na seguinte, 12 e 13, ele trocou gols, fez um só, por passes. Foi o cara que mais passes ofereceu, 5 passes para gol. Só que foi expulso 2 vezes. Que foi o que aconteceu também na Juventus, na Internacional nas últimas 2 temporadas. Nessa temporada aqui, ele não jogou bem. No Campeonato Italiano foram 18 rodadas. Ele jogou 5, uma só como titular e tem um cartão vermelho. Mas vamos combinar também que a Inter não ajuda. Então, o nível de observação, de entendimento do que vai funcionar, vai depender muito dos primeiros dias dele de treino, de trabalho no Palmeiras, da maneira como o Eduardo Batista vai conseguir organizar essa nova equipe que vai surgir vestida de verde e branco. Muito bem, muita gente perguntando João, aqui como vai ficar essa escalação do Palmeiras, probabilidades. Ele teria o Felipe Melo de um lado e teria do outro jogador com muita qualidade técnica, os dois chegando com a mesma condição de pegada, a mesma condição de chegada na frente e manteria o Tietê. Claro que dá para fazer um rodízio, a gente entende muito bem como isso funciona, mas pensando em termos de articulação de equipe e exatamente o que faltou ao Palmeiras na Libertadores passada, eu acho que não são 3 volantes, o Palmeiras vai jogar com 3 jogadores com poder de chegada e com muita qualidade no passe, né? Então eu acho que o Palmeiras poderia ter, se ele jogar como segundo ou terceiro volante, a numeração não me importa, não sendo o homem da frente da zaga, porque o Palmeiras se abrir mão do homem na frente da zaga, expõe o time, e quando expôs o time não foi bem. Então entendo que o Tietê ali, com 2 homens na saída de bola, um sendo o Felipe Melo, o Palmeiras ganha demais, porque ele tem uma chegada na frente, um cabeceio, chute de média distância, eu acho que ele pode acrescentar muito ao time do Palmeiras. Ele pode jogar assim. Quando ele jogou assim no Galatasaray foi quando ele fez 12 gols e foi vice-artilheiro do time. Pascoal, você tem razão. O Eduardo Batista pensa inicialmente num 4-1, 4-1. Então seria um primeiro volante, em princípio o Felipe Melo, mas pode inverter com o Tietê.
O Cuca não gostava tanto quando o Tietchan jogava de primeiro volante, não porque ele não funciona, ele funciona, mas o Cuca entendia que ele sacrificava o Tietchan, que também pode ser um sacrifício para o Felipe Melo. Se o Felipe Melo for o primeiro volante para chegar atrasado e dar carrinho e levar cartão, não serve. Ele pode jogar mais à frente e fazer gols como fez o Galatasaray. Então tem essa versatilidade. Moisés essa obrigação, né, Paulo? Dividir com Moisés essa saída, né? Ele tem essa versatilidade. Ele pode... os primeiros treinos vão dizer isso claramente. A base do trabalho do Eduardo Batista, 2 pontos de vista que ele tem. Primeiro, trabalhar, em princípio, num 4-1, 4-1. E segundo, ele manter a estrutura tática da equipe, embora o sistema seja outro, que foi campeão brasileiro. Que fez a cirurgia e que está cuidando dessa reabilitação dele lá nos Estados Unidos, ou seja, o Flamengo se calçou bem. Então foi um negócio da China. Eu acho, como disse o presidente do Flamengo hoje, foi um gol de placa do Flamengo. É? O presidente Bandeira de Melo falou hoje, foi um gol de placa do Flamengo. Eu vejo como uma oportunidade muito boa mesmo. Eu só acho que isso pode criar, esse período de recuperação dele, pode criar uma ansiedade na torcida do Flamengo. Ah, não tenha dúvida. Porque nós estamos assim, em janeiro o time vai se apresentar daqui a pouco, vai para os Estados Unidos e tal, vai fazer um torneio, aí depois vem para o Campeonato Carioca. Não, aí não vai, Pascoal, não vai não. Não vai para a Florida Cup por causa do que aconteceu com a Chape. Então o Flamengo atrasou em uma semana a apresentação e ficará no CT aqui no Rio de Janeiro fazendo a preparação, não viaja para lá, não vai. Melhor até, acho que para ele, para o Conca é até melhor, porque se apresenta aqui, treina, Campeonato Carioca, que para o Flamengo, não menosprezando o Campeonato Carioca, pelo amor de Deus, não é isso, porque eu gosto de campeonato regional. Eu acho que vai servir para o Flamengo na montagem do time para a Libertadores da América. E se chegar todo mundo que a gente está vendo aí, se daqui a pouco vier o Rômulo, se confirmar o Marinho, rapaz, o time do Flamengo fica enjoado, hein, gente? Fica enjoado? Fica enjoado, hein? Vou falar pra você, hein? Acho que o adversário vai olhar e vai falar assim, ó, ainda vem aqueles caras de novo, entendeu? Porque é o seguinte, fica um time bom e acho que se jogar todo mundo com o Marinho dentro do padrão que jogou pelo Vitória, nas 10 partidas que ele fez pelo Vitória, como a gente já explicou aqui, o PVC também, 10 partidas que ele foi muito bem, se continuar no mesmo patamar do Flamengo, ótimo. Com um volante que tem qualidade na marcação e saída de bola, ótimo. Com mais os jogadores que já estão lá, com Guerreiro, Nossa, o time do Flamengo fica muito enjoado. A única contratação do Flamengo que eu não gostei foi do Trauco, do lateral esquerdo. E eu dou azar, porque eu não consigo ver esse cara jogar bem. Toda vez que eu vejo, ele joga mal. Então eu acho que a culpa é minha, que eu não consigo ver esse cara jogar bem. Pois é, a produção lembra aqui que ele foi escolhido o melhor jogador do último peruano, hein? Campeonato peruano, pelo Universitário. Sorte deles, porque eu não consegui ver esse cara jogar bem. Toda vez que eu vi na seleção, eu confesso ou então que também nunca vi nada demais no Trauco não, Pascoal. Eu tô contigo nessa aí. Nunca vi uma grande atuação, chamar assim. Atenção, o Rivelino Ferreira, não é o nosso querido Rivo, o Bigode, é o Rivelino Ferreira, tá dizendo aqui, grande contratação do Flamengo, seja bem-vindo, Conca. Aí uma opinião diferente. O Lucas Casemiro. O Conca é um ex-jogador em atividade. Será? Vamos aguardar. Fernando Ramos. O Conca chega com lesão e vocês ficam puxando o saco do Conca. Não entendeu. Mas por que isso? Vai lesionar mais ainda. O Conca joga muita bola. Vamos falar que o departamento do Flamengo foi aos Estados Unidos para conversar com o Conca. Exames são feitos. Ninguém assina um pré-contrato com um jogador da qualidade do Conca sabendo que ele tem algum problema sério. Se tem, vai ser resolvido. Se não tem, não joga, vai embora. Mas ninguém está puxando o saco. É isso aí. O Diego Gama Matias contrataria o Conca com uma perna só. É um grande jogador. O JP. Ih, voltou essa história, hein? JP voltou. Ele voltou. O Conca sentiu o cheirinho de Libertadores. E veio ser campeão no Flamengo. O Marcos Alexandre melhor não contrataria. Pois não, Pascoal? Esse negócio de cheirinho é bom esquecer. Vamos arrumar outra coisa. Que o cheirinho não virou. O ano passado o cheirinho acabou, não virou. Então vamos arrumar uma outra coisa para ver se vira. Vai voltar. Não, o cheirinho não pode acabar, Pascoal. O cheirinho é eterno. O cheirinho tá aí. O cheirinho tá no ar. O cheirinho é eterno. Da vida. Esquece isso, Paulo Lima. Da vida, dá brilho na nação. O cheirinho está no ar. Né? Vamos aguardar aí para ver se volta. O Leandro Carvalhar está dizendo assim, sim.
mesmo com lesão, ele vale mais do que uns 20 jogadores que tem por aí. Ele tá falando aqui do Felipe Melo, a torcida do Flamengo tá comparando muito o Conca com o Felipe Melo, por causa de tudo que a gente já sabe. O Felipe Melo declarou ser torcedor do Flamengo, já postou várias coisas na internet com a camisa do Flamengo. O torcedor do Flamengo tinha uma expectativa que ele viesse para o Flamengo, mas ele está indo para o Palmeiras, é uma grande contratação do Palmeiras, e o Flamengo também fez uma grande contratação, que é o Conca. É o Ricardo Lai que está chamando? Vamos lá para o Ricardo Lai, que tem novidades. A entrevista exclusiva com o Bandeira é agora? Então vamos chamar agora o Ricardo Lai, um bate-papo exclusivo com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. A segunda contratação do Flamengo para 2017 teve uma repercussão enorme, maior inclusive que o anúncio do Diego no ano passado, pelo menos na internet, onde o Conca foi anunciado oficialmente como jogador do Flamengo. No perfil oficial do clube, numa rede social, foram calculados aí mais de 13 mil retweets desta contratação, deste anúncio, mais do que os 12 mil do Diego. Isso em algumas horas do dia entre ontem e hoje, essa contratação do Conca. 33 anos de idade, chega no dia 11, se apresenta aqui no CT Ninho do Urubu, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello conversou conosco sobre essa contratação, a segunda para 2017. Toda contratação que o Flamengo faz é viável, toda contratação que o Flamengo faz é responsável, os recursos que são comprometidos são integralmente pagos, ninguém precisa se preocupar com isso. No caso do Conca, foi uma negociação que nem envolveu muita criatividade do nosso departamento de futebol. O diretor médico do Flamengo, Márcio Tanuri, fez uma avaliação do jogador ainda nos Estados Unidos. O Conca, que fez uma cirurgia em outubro, teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai usar aqui o Centro de Excelência em Performance no CT do clube para se recuperar. E o presidente do clube falou sobre isso. O nosso chefe de departamento médico esteve com o Conca nos Estados Unidos, tem informações médicas sobre o processo de recuperação, e quando ele chegar aqui ele vai ser submetido a todos os exames complementares que forem julgados necessários e vai seguir nessa recuperação que é basicamente fisioterapia, a partir do momento em que ele operou em outubro, nós já estamos em janeiro. Eu acredito que daqui para frente é fazer fisioterapia e não sei se em março, se abril, se em maio, mas o tempo que for necessário ele vai usar aqui as nossas instalações para poder voltar em ponto de bala. O presidente Eduardo Bandeira de Mello também comentou sobre a situação do Maracanã, o estádio que o Flamengo quer fazer a sua estreia na Conmebol Libertadores Bridgestone, no dia 8 de março contra o São Lourenço. A casa que o Flamengo quer é o Maracanã, e o Flamengo tem todas as condições de transformar o Maracanã num empreendimento altamente rentável, e viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. Depois do lateral esquerdo peruano Trauco e o argentino Meia Conca, o Flamengo ainda busca mais reforços para esse ano de 2017. A negociação com o Marinho está difícil. Mais próximo a ser anunciado pelo Flamengo seria o volante Rômulo, que está sem clube, mas aí tem a concorrência de outras equipes interessadas no futebol do jogador. Ricardo Lai para o Fox Sports. Obrigado, Ricardo Lai. Falando aí com o presidente Eduardo Bandeira de Mello, e ele falou do Maracanã e tem uma novidade sobre o Maracanã. O governador do estado do Rio de Janeiro, o Pezão, declarou que não vai passar o Maracanã para a prefeitura. O Maracanã não será municipalizado. Ele continuará com o estado, que fará aquela história toda de licitação e tentará passar o Maracanã para um novo grupo através de licitação, mas não vai ser passado para o município do Rio de Janeiro. O Maracanã, que nós estamos vendo aí, que infelizmente tem sido tão pouco utilizado, e que a gente espera que no dia 8 de março e nas outras partidas da Libertadores o Maracanã possa ser utilizado. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Vamos saber o resultado da enquete em relação ao Conca? Se você contrataria ou não o Conca? Olha ali. Olha só, hein? 78% dizendo que não. E achando que sim.
Uma maioria... Precisa acionar a torcida do Flamengo aí, que a torcida do Flamengo deve estar... eu acho que a torcida do Flamengo não está atenta. De repente começar a mandar o recado aí. Eu acho que os adversários estão atropelando a torcida do Flamengo aí. Ou será que alguns rubro-negros estão desconfiados, Pascoal? Não acredito. Não, né? Eu confesso para você que eu não acredito. Muitos jogadores em atividade no futebol mundial tiveram essa mesma lesão e estão recuperados plenamente para o futebol. É uma lesão que tem um período longo de recuperação, porque precisa se refazer o ligamento. Todo mundo sabe disso. Tem 7 meses, 8 meses. Ele operou em outubro, se não me falha a memória. Né? De outubro até abril é o tempo suficiente para ele voltar para ser o jogador que ele sempre foi. Às vezes volta até melhor, porque a perna fica mais forte. Ele ganha confiança novamente no joelho que estava lesionado. Gente, ele vai voltar jogando no nível que ele sempre jogou, não tenho dúvida disso. Alguém lembra do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002? Sim. Não, e o dele foi pior, que dele teve quantas cirurgias o Fenômeno teve? E depois, né, quando ele chegou ao Corinthians, ele estava se recuperando. O Raí no São Paulo fez cirurgia pesada, olha, tantos. É verdade. Muito bem, pessoal, é isso. Portanto, a maioria achando que o Flamengo não deveria ter contratado o Conca nessa situação. Só o tempo vai dizer se dará certo. Se o Conca dará certo no Flamengo, se o Felipe Melo dará certo no Palmeiras. Outras contratações virão, novidades pintarão e você ficará sabendo tudo aqui nos canais Fox Sports. Continue participando com a gente. Hashtag Expediente Futebol. Rodrigo Roncarati está falando aqui do Marinho, que está pedindo muito dinheiro. Está dizendo aqui, se o Marinho está pedindo esse dinheiro todo, quanto vale o Lucas Prato? Bilhões? É verdade, o Lucas Prato é um grande jogador. O Roque Andrade está perguntando se vem zagueiro para o time do Flamengo. Não está nada sendo especulado. O Felipe Gelli, muitos torcedores aqui participando e perguntando sobre... Tem muita moral na Turquia, principalmente com a torcida do Galatasaray. Ficou lá os últimos tempos até ser negociado com a Inter de Milão na última temporada, no ano de 2015. Ele foi negociado com a Inter de Milão. Então, desde 2004, colaborando aí com o que disse o Pascoal, que o Felipe Melo está fora do Brasil e agora retorna para se adaptar. Leva um tempo. A sua opinião, Felipe Melo dará certo nesse retorno ao futebol brasileiro? É F sim, é F não. Está lançada a nossa primeira enquete rápida aqui do Expediente Futebol. E daqui a pouquinho tem o duelo Fox de hoje, o de ontem, comparando Paulo Nobre com o Bandeira em termos de gestões, deu muito o que falar. E o de hoje eu acho que também vai agitar a galera nas redes sociais. Tem esse lado da adaptação também, né, pessoal? Tem. Não é fácil não, hein? Ele tem duas coisas que o Palmeiras está querendo com o Felipe Melo, e a gente vai ter que esperar para ter certeza que vai funcionar, o que vai acontecer. O que o Palmeiras quer, experiência. Isso ele tem. Jogou Champions League pela Fiorentina, jogou Libertadores pelo Flamengo, foi artilheiro do Flamengo na campanha da Libertadores de 2002. O Flamengo foi muito mal naquela Libertadores. Fez 7 gols, ele fez 2 e o Júnior Paulista 2, foi o goleador do Flamengo naquela Libertadores de 2002. Tem experiência internacional, tem liderança. O Palmeiras está pensando o quê? Que na campanha da fase de grupos da última Libertadores, faltou um pouco dessa volúpia, dessa vontade de ganhar, dessa ambição da vitória. E que por isso o Palmeiras foi eliminado na fase de grupos pelo Nacional e pelo Rosário Central. Isso é que o Palmeiras não aceita. Então o Felipe Melo é parte disso. Segundo ponto, como eu disse agora há pouco, o Eduardo Batista está feliz com a chegada dele. Considera que tem um passe primoroso e uma condição de ser o primeiro volante pela liderança e pelo posicionamento. Claro que tem uma readaptação. O Felipe Melo teve na Fiorentina uma temporada exemplar em 2009. Temporada 9 e 10, ele não foi tão bem, mas se você pegar os números, ele foi bem. Ele fez mais gols e tomou menos cartões na Juventus do que na Fiorentina. Só que a Juventus foi 7ª colocada em 2010 e a Fiorentina foi 4ª colocada em 2009. Então o desempenho do clube atrapalha jogar bem. Toda vez que eu vi na seleção, eu confesso ou então que também nunca vi nada demais no Trauco não, Pascoal. Eu tô contigo nessa aí. Nunca vi uma grande atuação, chamar assim. Atenção, o Rivelino Ferreira, não é o nosso querido Rivo, o Bigode, é o Rivelino Ferreira, tá dizendo aqui, grande contratação do Flamengo, seja bem-vindo, Conca.
Aí uma opinião diferente. O Lucas Casemiro. O Conca é um ex-jogador em atividade. Será? Vamos aguardar. Fernando Ramos. O Conca chega com lesão e vocês ficam puxando o saco do Conca. Não entendeu. Mas por que isso? Vai lesionar mais ainda se O fizer Conca joga isso. muita bola. Vamos falar que o departamento do Flamengo foi aos Estados Unidos para conversar com o Conca. Exames são feitos. Ninguém assina um pré-contrato com um jogador da qualidade do Conca sabendo que ele tem algum problema sério. Se tem, vai ser resolvido. Se não tem, não joga, vai embora. Mas ninguém está puxando o saco. É isso aí. O Diego Gama Matias contrataria o Conca com uma perna só. É um grande jogador. O JP. Ih, voltou essa história, hein? JP voltou. Ele voltou. O Conca sentiu o cheirinho de Libertadores. E veio ser campeão no Flamengo. O Marcos Alexandre melhor não contrataria. Pois não, Pascoal? Esse negócio de cheirinho é bom esquecer. Vamos arrumar outra coisa. Que o cheirinho não virou. O ano passado o cheirinho acabou, não virou. Então vamos arrumar uma outra coisa para ver se vira. Vai voltar. Não, o cheirinho não pode acabar, Pascoal. O cheirinho é cheirinho eterno. Tá aí. O cheirinho tá no ar. O cheirinho é eterno. Da vida. Esquece isso, Paulo Lima. Da vida, dá brilho na nação. O cheirinho negra, está no ar. Né? Vamos aguardar aí para ver se volta. O Leandro Carvalhar está dizendo assim, sim. O mesmo com lesão, ele vale mais do que uns 20 jogadores que tem por aí. Ele está falando aqui do Felipe Melo, a torcida do Flamengo está comparando muito o Conca com o Felipe Melo, por causa de tudo que a gente já sabe. O Felipe Melo declarou ser torcedor do Flamengo, já postou várias coisas na internet com a camisa do Flamengo. O torcedor do Flamengo tinha uma expectativa que ele viesse para o Flamengo, mas ele está indo para o Palmeiras, é uma grande contratação do Palmeiras, e o Flamengo também fez uma grande contratação, que é o Conca. É o Ricardo Lai que está chamando? Vamos lá para o Ricardo Lai, que tem novidades. A entrevista exclusiva com o Bandeira e agora? Então vamos chamar agora o Ricardo Lai, um bate-papo exclusivo com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. A segunda contratação do Flamengo para 2017 teve uma repercussão enorme, maior inclusive que o anúncio do Diego no ano passado, pelo menos na internet, onde o Conca foi anunciado oficialmente como jogador do Flamengo. No perfil oficial do clube, numa rede social, foram calculados aí mais de 13 mil retweets desta contratação, deste anúncio, mais do que os 12 mil do Diego. Isso em algumas horas do dia entre ontem e hoje, essa contratação do Conca. 33 anos de idade, chega no dia 11, se apresenta aqui no CT Ninho do Urubu, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello conversou conosco sobre essa contratação, a segunda para 2017. Toda contratação que o Flamengo faz é viável, toda contratação que o Flamengo faz é responsável os recursos que são comprometidos são integralmente pagos, ninguém precisa se preocupar com isso. No caso do Conca, foi uma negociação que nem envolveu muita criatividade do nosso departamento de futebol. O diretor médico do Flamengo, Márcio Tanuri, fez uma avaliação do jogador ainda nos Estados Unidos. O Conca, que fez uma cirurgia em outubro, teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai usar aqui o Centro de Excelência em Performance no CT do clube para se recuperar. E o presidente do clube falou sobre isso. O nosso chefe de departamento médico esteve com o Conca nos Estados Unidos, tem informações médicas sobre o processo de recuperação, e quando ele chegar aqui ele vai ser submetido a todos os exames complementares que forem julgados necessários e vai seguir nessa recuperação que é basicamente fisioterapia, a partir do momento em que ele operou em outubro, nós já estamos em janeiro. Eu acredito que daqui para frente é fazer fisioterapia e não sei se em março, se abril, se em maio, mas o tempo que for necessário ele vai usar aqui as nossas instalações para poder voltar em ponto de bala. O presidente Eduardo Bandeira de Mello também comentou sobre a situação do Maracanã, o estádio que o Flamengo quer fazer a sua estreia na Conmebol Libertadores Bridgestone, no dia 8 de março contra o São Lourenço. A casa que o Flamengo quer é o Maracanã, e o Flamengo tem todas as condições de transformar o Maracanã num empreendimento altamente rentável, e viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro.
Depois do lateral esquerdo peruano Trauco e o argentino Meia Conca, o Flamengo ainda busca mais reforços para esse ano de 2017. A negociação... Ele tem essa versatilidade, ele pode... Os primeiros treinos vão dizer isso claramente. A base do trabalho do Eduardo Batista, 2 pontos de vista que ele tem. Primeiro, trabalhar, em princípio, num 4-1, 4-1. E segundo, ele manter a estrutura tática da equipe, embora o sistema seja outro, que foi campeão brasileiro. Que fez a cirurgia e que está cuidando dessa reabilitação dele lá nos Estados Unidos, ou seja, o Flamengo se calçou bem. Então foi um negócio da China. Eu acho, como disse o presidente do Flamengo hoje, foi um gol de placa do Flamengo. É? O presidente Bandeira de Mello falou hoje, foi um gol de placa do Flamengo. Eu vejo como uma oportunidade muito boa mesmo. Eu só acho que isso pode criar, esse período de recuperação dele, pode criar uma ansiedade na torcida do Flamengo. Ah, não tenha dúvida. Porque nós estamos assim, em janeiro o time vai se apresentar daqui a pouco, vai para os Estados Unidos e tal, vai fazer um torneio, aí depois vem para o Campeonato Carioca. Não, aí não vai, Pascoal, não vai não. Não vai para a Florida Cup por causa do que aconteceu com a Chape. Então o Flamengo atrasou em uma semana a apresentação e ficará no CT aqui no Rio de Janeiro fazendo a preparação, não viaja para lá, não vai. Melhor até, acho que para ele, para o Conca é até melhor, porque se apresenta aqui, treina, Campeonato Carioca, que para o Flamengo, não menosprezando o Campeonato Carioca, pelo amor de Deus, não é isso, porque eu gosto de campeonato regional. Eu acho que vai servir para o Flamengo na montagem do time para a Libertadores da América. E se chegar todo mundo que a gente está vendo aí, se daqui a pouco vier o Rômulo, se confirmar o Marinho, rapaz, o time do Flamengo fica enjoado, hein, gente? Fica enjoado? Fica enjoado, hein? Vou falar pra você, hein? Acho que o adversário vai olhar e vai falar assim, ó, ainda vem aqueles caras de novo, entendeu? Porque é o seguinte, fica um time bom e acho que se jogar todo mundo com o Marinho dentro do padrão que jogou pelo Vitória, nas 10 partidas que ele fez pelo Vitória, como a gente já explicou aqui, o PVC também, 10 partidas que ele foi muito bem, se continuar no mesmo patamar no Flamengo, ótimo. Com um volante que tem qualidade na marcação e saída de bola, ótimo. Com mais os jogadores que já estão lá, com Guerreiro, Nossa, o time do Flamengo fica muito enjoado. A única contratação do Flamengo que eu não gostei foi do Trauco, do lateral esquerdo. E eu dou azar, porque eu não consigo ver esse cara jogar bem. Toda vez que eu vejo, ele joga mal. Então eu acho que a culpa é minha, que eu não consigo ver esse cara jogar bem. Pois é, a produção lembra aqui que ele foi escolhido o melhor jogador do último peruano, hein? Campeonato peruano, pelo Universitário. Sorte deles, porque eu não consegui ver. Espalhou. Quando ele foi pro Galatasaray, depois de 2 temporadas inteiras na Juventus, ele foi vice-artilheiro do time, fez 12 gols numa temporada. E não tomou nenhum cartão vermelho. Foi essa temporada que não tomou nenhum cartão vermelho. Na seguinte, 12 e 13, ele trocou gols, fez um só, por passes. Foi o cara que mais passes ofereceu, 5 passes para gol. Só que foi expulso 2 vezes. Que foi o que aconteceu também na Juventus, na Internacional nas últimas 2 temporadas. Nessa temporada aqui, ele não jogou bem. No Campeonato Italiano foram 18 rodadas. Ele jogou 5, uma só como titular e tem um cartão vermelho. Mas vamos combinar também que a Inter não ajuda. Então, o nível de observação, de entendimento do que vai funcionar, vai depender muito dos primeiros dias dele de treino, de trabalho no Palmeiras, da maneira como o Eduardo Batista vai conseguir organizar essa nova equipe que vai surgir vestida de verde e branco. Muito bem, muita gente perguntando João, aqui como vai ficar essa escalação do Palmeiras, probabilidades. Ele teria o Felipe Melo de um lado e teria do outro jogador com muita qualidade técnica, os dois chegando com a mesma condição de pegada, a mesma condição de chegada na frente e manteria o Tietê. Claro que dá para fazer um rodízio, a gente entende muito bem como isso funciona, mas pensando em termos de articulação de equipe e exatamente o que faltou ao Palmeiras na Libertadores passada, eu acho que não são 3 volantes, o Palmeiras vai jogar com 3 jogadores com poder de chegada e com muita qualidade no passe, né? Então eu acho que o Palmeiras poderia ter, se ele jogar como segundo ou terceiro volante, a numeração não me importa, não sendo o homem da frente da zaga, porque o Palmeiras se abrir mão do homem na frente da zaga, expõe o time, e quando expôs o time não foi bem. Então entendo que o Tietê ali, com 2 homens na saída de bola, um sendo o Felipe Melo, o Palmeiras ganha demais, porque ele tem uma chegada na frente, um cabeceio, chute
chute de média distância. Eu acho que ele pode acrescentar muito ao time do Palmeiras. Ele pode jogar assim. Quando ele jogou assim no Galatasaray foi quando ele fez 12 gols e foi vice-artilheiro do time. Pascoal, você tem razão. O Eduardo Batista pensa inicialmente num 4-1, 4-1. Então seria um primeiro volante, em princípio o Felipe Melo, mas pode inverter com o Tietê. O Cuca não gostava tanto quando o Tietê jogava de primeiro volante, não porque ele não funciona, ele funciona, mas o Cuca entendia que ele sacrificava o Tietê, que também pode ser um sacrifício para o Felipe Melo. Se o Felipe Melo for o primeiro volante para chegar atrasado e dar carrinho e levar cartão, não serve. Ele pode jogar mais à frente e fazer gols como fez o Galatasaray. Então tem essa Dividir com Moisés essa obrigação, né, Paulo? Dividir com Moisés essa saída, né?